Fala Poá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um ACIPOAcast, gravado aqui diretamente da sede da CIPOA. Eu sou Fábio Fernandes, estou presidente e junto comigo aqui também o meu companheiro de Rotary, porque o pessoal no outro programa eu falei que era companheiro, já O pessoal começaram a fica achar... preocupado, né, Fábio? Não, eu É, sou é casado, um preconceito também, o né, Ivan é Fábio? casado também, e assim, a gente só é amigo mesmo, né? E companheiro de Rotary, né? Lá no Rotary a gente se chama de companheiro. Lembrando, Ivan, que este programa é uma comemoração ao jubileu de ouro da CIPOA, 50 anos da Sim, CIPOA. sim. Você tá bem, Ivan? Sim, muito bem, Fábio. E falando em companheiro, o Rotary prega muito bem essa questão de ser companheiro, de ajudar o próximo. Vai conhecer lá a gente, que é um dos patrocinadores do Rotary, vai conhecer a gente às quartas-feiras, a partir das 8 horas. Será muito bem-vindo. E hoje, né, Fábio, programa especial, novamente comemorando o aniversário da CIPOA. E a gente tem um convidado fantástico. Mas eu já antecipei um dos patrocinadores, né, Fábio? Mas fala aí, quem são os Legal. patrocinadores desse episódio? Nós já estamos com mais de 10 episódios gravados, né? Nós estamos aqui registrando a história de Poá, né? Nós tivemos aqui episódios polêmicos, episódios históricos. Ouso dizer que cada episódio a gente sempre aprende alguma coisa, né? Sim, É sempre. sensacional. É uma caixinha de surpresa o que vem em cada episódio. Sim, e você pode ajudar a gente a manter esse projeto patrocinando o ACIPOAcast. E hoje nós temos como patrocinador a Levan Seguros, a Brasil Cacau Unidade Poá, o Rotary Club, né? Como o próprio Ivan disse, né? De Poá também patrocina, nos dá apoio. A MPCom Assessoria Contábil e a empresa, né? O restaurante do nosso convidado, que é o Ayla Cozinha Oriental. É isso, né? Exatamente, um restaurante de comida japonesa muito bom aqui na cidade. Se você não conhece, aproveita a oportunidade para ir lá conhecer, chama no WhatsApp ou o outro canal que ele vai passar depois, mas conheça a comida do Ayla. Isso aí. O que você tem para falar do nosso convidado? Cara, eu nem vou ler essa lista aqui toda não, para variar, né, Fábio? Os caras vêm com um currículo gigante, é impressionante como os empresários vêm com um currículo imenso, né? Então, é bem diferente quando você vai contratar alguém e aí você pega lá, quase não tem experiência, quase não tem vivência. E os currículos dos nossos convidados é cheio de vivência, cheio de experiência. Eu acho que é isso que faz ser empreendedor, é o que torna de diferente. Mas falando um pouquinho aqui, o Renato, ele tá aí, ó, a idade dele não nega, né? Fala que tá bem, mas já passou aí dos 40 já, né? Então ele é proprietário do restaurante Ayla, ele já trabalhou com os pais na lotérica do centro, né, na 26 de março, ali onde era o Verã. O Renato, ele é empreendedor, principalmente com a gastronomia. Gastronomia começou muito cedo, né? Começou antes mesmo de abrir o restaurante dele, que já completa aí 6, 7 anos aproximadamente na cidade de Poá. Ele teve um tempo lá no Japão, morou muito tempo no Japão, né, Renato? Sim. E tem uma história de vida aí fantástica. Melhor do que ler isso daqui é ouvir dele mesmo. Seja bem-vindo, Renato. É um prazer ter você aqui com a gente. Opa, obrigado. Estou muito feliz pelo convite, né? É uma honra estar aqui conversando com vocês dois e fazer parte da nossa cidade, Poá, né? Já faz desde 2002 que eu estou aqui, moro em Poá. Então, foi em 2002 que eu saí do Japão, que eu morava lá, né? Eu morei lá durante 10 anos, então dos meus 7 anos até os 17 anos de idade. Minha vivência toda foi lá e foi em 2002 onde que a nossa família, né? Chegou aqui em Poá, a gente abriu a casa lotérica, né? Muitas pessoas devem me conhecer pela lotérica aqui do Verã, falar o japonês da lotérica. Então, sou eu aqui e estou aqui para agregar, compartilhar a experiência e vamos lá. Seja muito bem-vindo, Renato. Você falando aí que você chegou com 7 anos, eu lembro de uma conversa que a gente teve, que você chegou não sabia falar português, é isso mesmo? Exato. Como que é essa história? Então, na época, né, foi em 2002, então em 92 eu fui pro Brasil, saí do Brasil, fui pro Japão, então nessa época não tinha internet como tem hoje, não tinha essas informações mais acessíveis, né? Então eu me alfabetizei no Japão, fui na escola japonesa, inclusive eu era um dos primeiros estrangeiros, nem brasileiro, era um dos primeiros estrangeiros, então eu lembro até hoje, no primeiro dia que eu entrei na sala de aula, as criançadas chegavam, olhavam para mim
tocava em mim, saía correndo, pensava que eu era um ET. Nossa. E foi assim que começou. Então, quando eu cheguei no Japão, eu tive essa dificuldade cultural, de idioma também, né? Porque eu não sabia falar nada em japonês. Então, foi muito difícil, né, nesse início. Então, toda a minha trajetória durante os 10 anos, eu me alfabetizei lá. Então, eu sei ler, sei escrever. O idioma, o falar, a gente fala o básico, né? Em casa. Então, quando chegou aqui no Brasil... Tem muita coisa que, vocabulário eu não sabia. Até hoje mesmo, às vezes ainda tem algumas coisas que eu troco, algumas palavras que eu não sei falar direito, mas melhorou bastante, viu? Legal, Renato. Então, você morava, até os 7 anos você morou aqui em Poá ou morava em outro? Morava em Suzano. Suzano, ok. Onde que é, na 7 de setembro, hoje é shopping, né? Mas na época era só brejo, né? Sim. Era só brejo lá, a gente morava lá. Aí eu fiquei, na verdade, 1 ano morando só eu e meu irmão na casa dos meus tios, que na época, né, só meu pai e minha mãe ficaram 1 ano fora, distante da gente, pra trabalhar, arrumar um lugar. Preparar enfim, para receber vocês. Exatamente, preparar o lugar para receber a gente. De 92 até 2002. Até 2002 vocês ficam por lá, trabalhando, guardando dinheiro. Sim. E aí, de fato, a sua história com Poá começa em 2002. Exatamente. A minha história com Poá mesmo começa em 2002. Foi onde que meus pais retornaram, né? E meu pai é Poá, né? É poaense. Então, ele sempre morou em Calmon Viana, na rua Itaquera. Então, ele tem bastante... Seu pai e sua mãe são descendentes japoneses? Só minha mãe. Só sua mãe. Então, quem vê meu pai, né, Ivan? O Ivan conhece, nem imagina que ele é meu pai. Porque ele é bem brasileirão. E eu puxei mais a parte oriental, né? Que é minha mãe. Então, em 2002 eles chegaram, viram, né, vários negócios aqui na região e decidiram comprar uma casa lotérica, né? Você estava com que idade nessa época? 17. 17 anos. Tinha acabado de fazer 17 anos. Por que casa lotérica? Então, na verdade, eles procuraram, na época viram pizzaria, viram casa de show, bilhar, enfim. Eles estavam realmente correndo atrás de alguma fonte de renda para não só gastar o que conseguiu juntar ganharam todo o tempo, lá, né? Então, numa dessa, apareceu essa oportunidade no jornal ainda na época, né? Que hoje em dia... Anunciava assim jornal, a casa lotérica? Exatamente. Cara... Foi um anúncio no jornal que meu pai, por acaso, viu, que estava aqui em Poá. Na verdade, ele não estava procurando exatamente Poá, mas ele viu que estava em Poá. Aí ele conversou com os proprietários, isso, a gente chegou em agosto aqui. Em setembro conversou, em outubro a gente já estava trabalhando já aqui na lotérica em Poá, que era na rua, inclusive, na 26 de março. Acho que muitas pessoas, principalmente... O pessoal antigo deve lembrar, né? Sim. Tá vendo, Fábio? Ele só tem a cara de novinho, mas tem muita história, cara. Jornal. Você que não conhece jornal, é a internet do passado. Internet é o Google de papel. É o Google do passado no papel. Nossa, verdade. Google no passado no papel. É bem isso mesmo. É isso aí. E fica quantos anos com a lotérica? Na lotérica, a minha família, né, ficou 18 anos. 18 anos. Durante esses 18 anos eu fiquei em algum período, né? Uns 3 anos, 4 anos mais ou menos, atuando em uma outra área, que também eu fiz o curso de comissário de bordo, trabalhei também durante esse tempo como comissário de bordo numa empresa aérea japonesa. Nessa empresa aérea japonesa eu ficava 4 meses morando no Japão e 8 meses morando aqui no Brasil para fazer a rota que a gente precisava ser feita. Tá, mas sempre essa rota Brasil-Japão? Sempre. Na verdade, assim, quando eu morava no Japão, eu fazia Tóquio, Nova York, ficava 4 meses só fazendo essa rota. Quando eu morava aqui no Brasil, né, fazia São Paulo, Nova York. Basicamente era só essa rota internacional que a gente fazia. Então já viajou bastante já. Nessa parte, assim, a gente tem um conhecimento, né, vamos dizer. Legal. E aí, então, me perdoa, você ficou quanto tempo na lotérica? 18 anos? 18 anos. 18 anos. E aí, você já com 17 já foi trabalhar? Isso, já com 17 anos a gente já foi trabalhar na lotérica. No começo também foi muito difícil por conta do idioma. Não só o idioma, né? A cultura é muito diferente. E a gente, assim, na minha época, a gente não tinha muito acesso para ver coisas do Brasil, para ter coisas, como fala, novidades, ou acesso mesmo da cultura brasileira. A gente tinha que alugar uma fita cassete. Não sei se, né, quem tá vendo talvez não saiba, né? A gente alugava fita cassete, e a fita cassete lá no Japão, a gente não conseguia alugar em lojas. Era um caminhão de produtos brasileiros que tinha na época, que passava toda quarta-feira na nossa região, e a gente alugava a fita cassete para ter esse conteúdo brasileiro. Então, uma atualização, vamos dizer assim. Tipo, um exemplo, o Fantástico. A gente só conseguia saber depois de uma semana.
ou às vezes até 2 semanas Um depois. delay pequeno esse. Exatamente. Então a gente não tinha esse contato. Então quando eu cheguei aqui no Brasil, pra mim também era tudo novo. O brasileiro é novo, a cultura é novo, a forma de cumprimentar, uma coisa que nossa, era totalmente diferente, né? Hoje em dia eu já acostumei. Você ficou tocando assim também pra ver se era um ET? Não, mas é que aí no Japão eu ficava mais distante, né? Hoje em Mas dia, ficava distante. sim, né? Hoje em dia a gente já acostumou, mas essa forma que a gente cumprimenta as mulheres, né? De dar um beijinho no rosto, abraço, essas coisas no começo era muito diferente, entendeu? Muito diferente mesmo pra mim. Você, então, como brasileiro, você estranhando a cultura brasileira, vamos dizer assim. Exatamente, por ter morado muito tempo fora, né? Então, nesse início, ainda mais que eu comecei já trabalhando com o público. Então, foi mais dificultoso, mas me ajudou bastante a entender melhor como que é a cultura brasileira, como que funciona as gírias, a forma de falar, então... E você acha que você estava ambientado em quanto tempo? Ambientado, essa é uma palavra um pouco difícil, hein? Eu acho que demorou um pouquinho, hein? Assim, pra falar assim, 1 ano eu acho que eu... 1 ano, né? Isso, porque no começo, pra vocês terem uma noção, as pessoas falavam em português comigo, eu pensava em japonês, traduzia em japonês pra depois poder falar em português. Então eu acredito que pra mim demorou mais ou menos 1 ano. Até pra falar obrigado. Falei, caramba, como que fala obrigado? Eu tenho que falar obrigado. Então não é arigatô. Várias vezes, né? Eu já falei, arigatô, mas não é arigatô, aqui é Brasil. Sim. Então eu acredito que demorei 1 ano, pelo menos, pra... E tirando essa adaptação, língua, cultura, o negócio lotérica, tinha outras lotéricas na região nessa época? Tinha. Ó, Como é que era a concorrência? Ó, na época tinha... A nossa era Dequina pra Lua, né? Continua lá, mas em outra gestão. Tínhamos o VaptVupt. Tá. Que é antiga também, Que é né? antiga, né? Que tem um que é da... Acho que é da galeria, é da VaptVupt, né? Eu não lembro. Tá. Eu não lembro. Eu sei que tinha a nossa na 26 de março, tinha na galeria, que ainda tem na galeria, e a outra que agora era 9 de julho, né? Que era na frente de verão, agora mudou. Também era só 3 lotéricas. 3 mesmo. lotéricas. Atualmente acho que tem Calmon, né? Calmon também tem. Tem Calmon. Enfim. Camel deve ter também. Agora aumentou, né? E na época também era muito diferente, né? Quando a gente assumiu a lotérica, tava começando a ter recebimento de contas. Que, né, depois tornou-se popular, né? Mas antigamente era só jogo mesmo. Aí tava começando a implantar o sistema de pagamento de contas, o pagamento de saque, né? Saque. No cartão. Aí foi bem nessa época que a gente adquiriu a lotérica, né? Aí, Renato, como que é? O que te leva... Claro, eu imagino que tem aí a pressão dos pais, né, Fábio? Mas como foi? Com 17 anos, ter que ir lá trabalhar, atender público. Geralmente, você, quando é adolescente, eu tiro por mim quando eu era adolescente, vejo minha filha, vejo outros adolescentes, né, Fábio, também. Não quer conversar com as pessoas, a não ser naquele meio deles. Como que foi isso? Então, pra mim foi muito natural, porque eu sempre gostei de trabalhar com pessoas e sempre gostei de trabalhar com o público. Ah, que legal. Até mesmo no Japão, eu acredito que também o Japão, essa minha vivência, me forjou muito. Porque foi muitas dificuldades até eu poder aprender o japonês, até eu poder me comunicar. Voltando um pouquinho, né? Um exemplo, eu não sabia comer de hashi. E eu tinha que falar que eu não sei comer de hashi. Era gesto, talher, não sabia falar, então eu acho que isso me forjou bastante. Então eu acredito que por ter essa vivência, eu consigo entender melhor as situações que tá no momento, no ambiente, com relacionamento com pessoas, então isso me ajudou bastante. Então eu sempre gostei também, então nessa parte também foi tranquilo. Então adaptação o tempo inteiro, na verdade, né? No entanto que quando eu cheguei também, eu tive que fazer o Kumon para aprender a ler, escrever, não sabia escrever nada. Cadeira, nada, tudo que vocês imaginar, eu aprendi a escrever com meus 17 ou 18 anos. Falar também, enfim, então no início foi muito difícil. Até mesmo, eu lembro, né, até hoje, quando eu começava a atender os clientes, muitas coisas eu não entendia o que ele estava falando. Eu meio que imaginava, olhava, associava a situação e atendia. Então, basicamente era isso. Tinha irritação por parte dos clientes? Como que era? Então, por parte dos clientes não, porque eu acredito que o que ajudou muito e ajuda até hoje é a forma de atender o cliente. Como a gente já vem do Japão com essa excelência, com a educação, com respeito. Então, por mais que o cliente via que às vezes eu não conseguia
me comunicar, mas ele via que eu estava tentando se comunicar. Ele percebia que eu queria atender, ele percebia que eu queria fazer o meu máximo. Então, em relação a isso, eu acredito que nunca tive problema. E o brasileiro é bem diferente, né? O brasileiro é caloroso, compreensivo. Então, nessa parte, assim, é uma diferença muito grande. Que muitas vezes as pessoas falam, né? Poxa, por que você vieram do Japão, país de primeiro mundo, tal? Mas cada ambiente, cada país tem o seu lado positivo, o seu lado negativo. Uma das coisas, assim, que eu sinto de negativo no Japão é isso. Eles são muito educados, são muito respeitosos, ok, tá ótimo, mas não tem esse calor humano, sabe? Aquela brincadeira, aquela piada, sabe? Aquela coisa. O Fábio não ia se dar bem lá, né? No Japão. O Fábio ia passar mal, né? Né, Fábio? As pessoas veem você assim, todo sério. Eu ia ficar sério. Ninguém conhece você, na verdade, eu ia me adaptar, né, como o Renato falou, eu ia me adaptar, ia ser um cara sério também. Mas, tá vendo? Né? O Renato fala japonês, você talvez vai achar que é alguma coisa totalmente diferente, mas eu ia mandar deixa eu tomar kudasai. Olha, um japonês, Você viu? Tá vendo? Ó? Ele te xingou, Ele engana. você nem Ele sabe. engana. Cara, te xingou, você tá indo no não tem problema. Não, brincadeira. O que mais Ele não xingou não, viu, pessoal? O que mais importa é justamente isso, né? Você não precisa saber exatamente o que está sendo dito, né? Como está sendo dito. Sim. É você sorrir para o cliente, é você identificar a necessidade do cliente, procurar atender. Então, se ele ficou feliz me xingando, tá tudo ótimo, tá tudo bem. O Renato vai me corrigir se eu estiver errado, mas é um momento, por favor. Isso, exatamente, tipo assim. isso mesmo. Mas acho que o mais importante, assim, que eu vejo no atendimento, né, em modo geral, é isso que o Ivan meio que mencionou. Às vezes não é a palavra em si, É o jeito. mas é a forma, o jeito, a forma que você expressa, que o corpo também fala, né? As nossas expressões também falam. Então não adianta nada falar obrigado e com uma cara fechada, né? É mais fácil não falar nada e dar um sorriso, né? Um gesto é muito melhor do que você estar falando um obrigado. Então é exatamente isso que o Ivan falou, perfeitamente. E aí, curiosidade minha, né? Nesses 18 anos, teve algum vencedor de Mega Sena, de loto? Olha, boa pergunta, hein? Ó, da Mega Sena a gente já teve a Quina. Acertou a Quina, mas na época acho que era em torno de 50 mil. Tá. Alguma coisa assim. A Loto Fácil teve 2 prêmios máximo. Uma de 300 mil, que na época se pagava 300 mil, que era o prêmio máximo, 15 pontos. E teve uma outra que foi 140 mil também, na Loto Fácil. Que legal. E na Lotomania teve também o prêmio máximo, que era o 20 pontos, né? Que tinha que fazer 20 pontos também. Na época foi uns 20 mil, foi bem no comecinho. Esse daí foi bem no comecinho. Tá. Mas a Mega mesmo, 6 pontos, ainda não. Foi quase, acertaram a Quina. Legal. E a gente teve aquele caso, né, do pessoal que fez o bolão e não lançou. Teve alguma situação assim do cara, nossa, eu ia lançar esses números, toda semana, mesmo número, aquela semana o cara não lançou e saiu. Alguma coisa parecida? Olha, assim, de cliente falar pra gente não teve, mas já teve caso, né, bem no começo, né, que a gente tava se adaptando, que a gente fechava a lotérica no almoço, no sábado, né? Ah. E acho que até umas 5 horas tava pra fazer o jogo, mas a gente fechava 1 hora. E a gente tinha o bolão nosso. Aí quando a gente foi embora, tava chegando em casa, a gente lembrou, poxa, não transmitiu o bolão. Aí foi a hora que a gente teve que voltar pra fazer. Então, foi só uma vez que aconteceu isso, né? Mas a gente conseguiu contornar, é lógico, Sim. mas tem risco, né? A gente já vê, como a gente trabalhava no meio, a gente tinha muitas informações, que tinha lotérica que acabava acontecendo acidentalmente, mas tinha muitos donos de lotérica que faziam isso propositalmente. Então, para ganhar o dinheiro, né? Nossa. Porque se você arrecada o dinheiro do bolão de todo mundo e não roda, todo aquele dinheiro fica para você. Mas se ganhar... É um problema. E é um problema... Mas tinha vários donos de lotérica, né? Que faziam isso, a Caixa descobria e perdia tudo. Por isso O que cara apostava na falta de sorte. Por isso que é bom comprar a comanda, né? Comprar o jogo pronto, né? Comprar o jogo pronto. Hoje em dia mudou. Né? Hoje em dia realmente dá para fazer o bolão diretamente no sistema, que você vai receber as cotas, a sua né? via certinho. Antigamente não era assim, né? Era um bolão clandestino, vamos dizer, né? Sim. Não sei se é uma forma correta de se dizer, mas era normal, era uma prática normal. Era num papel sulfite, né? Que marcava as numerações, a gente dava para cada cliente, 20, dava para os 20 clientes, e o original sempre ficava em posse dos lotéricos. Ficava no cofre, sempre ficava em posse. Era dessa forma que funcionava, né?
Era na base da confiança, É igual, da igual a caderneta antigamente que você comprava lá na, Sim. Exatamente. na vendinha. E aí Exatamente. você volta com 17 anos, trabalha um pouco na lotérica, trabalha um pouco na aviação também, né, Sim. como comissário. Como é que surge a ideia do restaurante? Então, a ideia do restaurante foi assim. Na verdade, a parte de comissário de bordo, pra mim sempre foi a melhor fase da minha vida. Foi onde que eu conheci vários lugares, várias pessoas que você acaba conhecendo, principalmente quando você vai pro Japão, pra Nova York, você conhece pessoas do mundo inteiro e acaba fazendo uma certa amizade, né? Mas eu sempre tive pra mim que é uma profissão pra solteiro. Porque pra quem quer ter uma família, queira ou não, você não tem uma rotina, né? Você fica 4 meses longe, depois 8 meses em casa, ou nem sempre você vai estar na sua casa. É essa forma que acontece, né? Então eu nunca quis ter essa carreira estendida. Aí eu voltei, né? Eu saí da aviação, que também, um dos motivos que eu saí da aviação, que a base aqui no Brasil foi fechada, da Japan Airlines, por conta das crises, fechou, e acabou que mandando muita gente embora. Muitos amigos meus, né, que trabalhavam quem queria continuar conseguiu migrar para a TAM, para as outras empresas, que a JAL, quando anunciou que ia fechar, eles mesmos pegou o currículo de todo mundo, foi conversar com a chefia da TAM, conversar a chefia com a Gol. Então é coisa japonesa, né? Eles têm Compromisso, né? o compromisso com o funcionário. Um funcionário não é só um funcionário, faz parte da Que equipe. legal. Então não vou deixar ninguém na mão. Então essa parte foi bem legal do que eles fizeram. Então quem que queria, né, continuar na aviação, eles deram toda a assistência, e todo mundo que queria conseguiu continuar. Quem não queria, no caso que era eu também, algumas pessoas não queriam mais continuar, aí cada um seguiu o seu ramo, né? Aí eu saí, aí eu resolvi voltar para a lotérica, ajudar meus pais também, que meus pais já estavam um bom tempo, né? E sempre falei, não, pai, deixa, né? Vende a lotérica. Aí sempre teve essa ideia, não, vende a lotérica, enfim. Aí eles não... Acabou que cederam, vendeu, e nesse que eles venderam, né? Eu falei, vou fazer comida japonesa. Porque sempre eu fui de cozinhar, né? Aí a família toda da minha esposa, que são brasileiros mesmo, sempre gostou do meu yakisoba, achou que era diferente de outros lugares. Foi onde que surgiu a ideia, basicamente. Com você e a Jéssica foi diferente. Você que conquistou ela pelo estômago. Exatamente, é isso mesmo. E ela não comia nada de comida japonesa. Olha aí, tá vendo? Nada. Aí o nosso primeiro encontro que a gente foi sair, eu levei ela num restaurante de comida japonesa, foi tudo novidade pra ela. Que audacioso, hein? Tem coisa assim que ela não comeu, mas hoje em dia ela come de tudo. Acabou que acostumando também, né? E aí quando começa o Ayla? Então em 2020, né, na pandemia, então a gente já tava para vender a lotérica, que demora todo o processo, né? A gente só o processo para poder vender a lotérica, acho que demorou um pouco mais de um ano, porque não é assim, você quer comprar, tem o dinheiro e vai e compra. Não, a Caixa Econômica vai analisar para ver o perfil do cliente, se é idôneo ou não idôneo, enfim. Porque é uma coisa que você mexe com dinheiro, coisa do governo, que você está representando, Sim. né? Então, quando eles conseguiram vender, nesse prazo de um ano, foi onde que eu e minha esposa sentou, o que a gente vai fazer, né? Conseguiu vender, a gente está todo mundo feliz, mas a gente também tem que fazer alguma coisa, né? Então foi nesse período que a gente surgiu várias ideias, foi onde que a gente resolveu fazer o yakisoba. Aí bem nesse momento entrou a pandemia, aí foi onde que fechou o lockdown em vários lugares, a gente só fazia os deliveries de comida japonesa, né? Começou só com yakisoba, aí os clientes foram falando, faz hot roll, faz isso, faz aquilo, foi onde que a gente foi aumentando. Mas como a demanda foi ficando grande, e a gente não estava conseguindo fazer mais em casa, né? Na cozinha de casa, foi onde que a gente alugou um ponto comercial na 26 de março, era uma lanchonete na época, né? A gente modificou algumas coisas para poder atender os clientes. Legal. Então, na verdade, você começa em casa, você não começa naquele ponto da 26 de Exatamente, março inicialmente. começa em casa. Eu imaginei que você tivesse já começado ali já. Não, foi Então, em quando casa. você chega ali, você já tem Já tem uma clientela. uma experiência Então, já no Ayla. Isso. E queira ou não, também o que ajudou bastante foi o contato que eu tive com os clientes na lotérica. Então, como muitas pessoas me conheciam, né? A gente acaba fazendo muitas amizades. Então, muitos clientes da lotérica também me ajudou nesse início, nessa jornada, né? E a culinária também sempre esteve comigo, né? Desde pequeno eu gostava de cozinhar. Na escola do Japão ensina a culinária, né? Então, desde pequeno eu já aprendia na escola mesmo como fazer
um gohan, um hambúrguer no estilo japonês, a comida autêntica japonesa. Então, desde pequeno eu tenho isso. E eu tenho minha tia, né, que mora em Biritiba, ela também tem um restaurante de comida japonesa. Então, às vezes, nas férias, né, quando a gente morava no Japão, mas voltava aqui pro Brasil de férias, ficava 1 mês, 2 meses de férias, ia na casa da minha tia, com meus primos, né, a gente brincava no horário de funcionamento do restaurante, também estava na cozinha. Então, tem essa bagagem também, né? E aí, falando de comida japonesa, né, Fábio? Você deve saber melhor do que eu, né? Outro dia eu estava conversando com o Renato, aquilo que a gente imagina como comida japonesa não é. a comida japonesa do Brasil. brasileiro, do brasileiro, né? Não é comida japonesa. Exatamente. É bem diferente, né, Renato? Tem muitas coisas, Cream né? cheese passa longe da comida japonesa. Passa. Mas assim, passa longe hoje em dia, que eu acompanho muitas coisas do Japão também, né? Que eu sempre gosto de trazer coisas novas, tendências. Hoje em dia tem vários restaurantes que estão começando, Estão aderindo. lá no Japão mesmo. Lá no Japão. Mas tem muitas receitas aqui no Brasil, então foi uma lacuna que eu observei também. Então eu já pedi em vários restaurantes aqui em Poá, em Suzano, aqui na região, até em São Paulo. Mas uma boa parte, né, não vou falar todos, mas uma boa parte não é autêntico, não é uma comida japonesa, é uma comida brasileirada. Parece uma comida japonesa. Então, eu acredito que esse é um diferencial nosso. Deixa eu entender um detalhe aí. Você mesmo com o restaurante, você ainda pede comida em outros lugares para fazer essa Sim, engenharia reversa, vamos também. dizer assim? Ontem mesmo, no meu aniversário, eu fui num restaurante de comida japonesa. A minha esposa fica doida. Eu não acredito que você vai numa comida japonesa. Eu gosto. É o meu arroz e feijão. Arroz e feijão dos brasileiros não é... Arroz e feijão? Sim. Arroz e feijão, batata é comida brasileira. Pra mim, desde a minha infância, desde que minha família toda é japonesa, a parte de mãe, né? Então, desde que eu era pequeno, é comida japonesa. Pra mim é normal, é natural isso, né? Você conheceu seus avós maternos? Sim, os Faziam maternos. como que chama? Machan ou Bachan. Bachan? O Bachan. Bachan fazia comida pra você, Fazia. então tem aquela recordação de vó também, exatamente. né? Então, por isso eu acredito que isso é um diferencial do nosso restaurante. E, no entanto, que muitos clientes que já consumiram lá na Liberdade ou já foram no Japão mesmo, comem o nosso... Pede alguma coisa nossa, que é receita mesmo, tradicional, fala, nossa, é igualzinho no Japão, caramba, que legal, é idêntico. Então, isso que eu quero trazer para Poá. Né? Então, o nosso objetivo, assim, um dos maiores objetivos que a gente tem quando montou o restaurante é isso, trazer a tradição, o tradicional para Poá. Uma coisa que a gente sentiu muita falta aqui em Poá, entendeu? É que em alguns outros lugares até tem uma comida bem parecida, até algumas coisas autênticas, mas em Poá eu sentia muita falta disso. Tá. Uma coisa que seria autêntica japonesa, uma comida assim, você fala assim, não, essa comida realmente é autêntica japonesa. Que tem no meu cardápio? Ou que tem no seu geral? cardápio. No meu cardápio? Sushi. O sushi. Né, de forma geral, o sushi é realmente autêntico japonês. Tá. O lamen, que na verdade assim, tem uma origem chinesa, tem muitas coisas que, por isso que eu Se mistura também. O meu restaurante é cozinha oriental. Tá. Eu já coloquei esse nome, cozinha oriental, para englobar tudo do oriental mesmo. Então, o lamen, o estilo que a gente faz é estilo japonês, mas tem origem chinesa. O yakisoba também. Igual eu já falei algumas vezes, né? Eu vou aproveitar essa oportunidade. O yakisoba, se a gente for no Japão e pedir um yakisoba da forma que a gente fala aqui, quero um yakisoba, ele não vai entregar da forma que nós comemos aqui no Brasil. O yakisoba lá no Japão é um yakisoba seco, sem nenhum caldo, com legumes e carne. É dessa forma que é lá no Japão. Nossa. O yakisoba, da forma que a gente come aqui, é o yakisoba estilo chinês. Que no Japão, para você comer esse estilo de yakisoba, já é um outro nome. Aí você tem que falar gomoku yakisoba ou chuka yakisoba. Aí sim você vai comer do jeito que a gente costuma comer aqui no Brasil. Então tem algumas diferenças, tem algumas referências, mas voltando, né, que você falou, qual que é a comida mais tradicional que a gente tem, que é a japonesa? É o sushi, o lamen, né, que a gente faz, o gyudon, que é um prato que vem o arroz, o don é de bowl, né, de kumbuka, né, que fala, né? Kumbuka, vem o arroz e vem a carne cortada bem fininha, estilo japonês, com tempero japonês. Então, esses aí são alguns dos pratos que são bem tradicionais japoneses que a gente tem no nosso cardápio também.
Ah, legal. E aí, conversando com ele, você também perguntou, né, Fábio, da questão de ele pedir comidas de outros restaurantes, sondar. Eu, pelo pouco tempo que eu conheço o Renato, ele é imparável também, né? Tá o tempo inteiro em busca de alternativas. Como que foi a feira essa semana que você estava? Nossa, a FISPAL foi muito bom. Eu sempre, né, tanto eu quanto a minha esposa, né, a gente sempre procura melhorar cada vez mais, tanto a parte técnica, né, de feira, de materiais, de equipamentos, quanto a parte também de aprendizado em si, né, de ver as tendências, o que que tá bombando no Japão, o que tá bombando nos Estados Unidos, de comida oriental, bombando na Europa, para a gente também trazer aqui. E essas feiras que nem a FISPAL é um parque de diversão para quem é dono de restaurante, bar, então foi muito bom, é muito bom mesmo. É. A Jéssica já te levou pro... Como que chama aquele treinamento que a gente fez também, Fábio? A esposa dele estava lá, a Jéssica. Da Grace? Da Grace. Grace Gioviani? Grace Gioviani. Ninguém vai entender, mas isso fica entre a gente, né? Não é bom. Mas assim, é o método SSS, né? Verdade. Da Grace Giovanni. E na verdade a gente recomenda, né? Comentando de uma convidada que veio aqui, que trouxe essa questão da inteligência emocional, né? Sim. Acho que é muito importante a gente procurar, né, treinamentos, desbloqueios. E até como feiras, né, que você visitou, também traz, né, um novo Com conteúdo, certeza. novas informações. É isso que o Fábio falou, eu acho muito importante em toda a área, né? O desbloqueio, né? Porque a gente não pode ficar sempre na zona de conforto, independentemente do que você faça. Se você é empreendedor, se você é um profissional, se você é funcionário, não adianta, né? Eu penso isso desde sempre. Então a gente sempre tem que procurar desenvolver, evoluir, e principalmente na parte emocional, né? Que hoje em dia, né, a gente vê que a parte emocional é muito, né? Então a gente sempre tem que preparar, deixar cada vez mais forte, porque não adianta nada, né? Se a nossa cabeça não funciona bem e a gente não cuida, né, da nossa cabeça e não procura também, né, procurar essas alternativas de pensar fora da caixinha, pensar de forma diferente, então acaba que atrapalhando, né? É muito bom. Renato, hoje o Ayla tá qual é o endereço dele? Tá na rua 26, né? 26 é antiga. Tá É o sonho de voltar para 26. Tá na rua Padre Eustáquio, Tá. 163. 163. Isso. E hoje você tem salão para atender o pessoal? Temos também um salão bem aconchegante, um espaço pequeno, né? Temos lugar para 22 pessoas. A nossa intenção é ampliar, mas no momento o nosso foco maior realmente é o delivery, né? Onde a gente começou, onde que a gente vê que está tendo um crescimento muito alto. Em quais plataformas que você vende hoje? A gente consegue vender a nossa plataforma própria, que é hoje a gente usa o Anotaí, que é um aplicativo como se fosse o iFood, o 99, que a gente também vende, tanto no iFood no 99, mas é a plataforma nossa que a gente não paga nenhuma taxa, né, que o custo é muito, muito alto, né, Sim. tanto no iFood quanto no 99, então a gente tem o Anotaí, ou o nosso WhatsApp também, a pessoa pode mandar uma mensagem no nosso WhatsApp, que a gente encaminha nosso cardápio digital. Normalmente a gente recomenda aos nossos clientes fazer pelo cardápio digital, porque a comida japonesa ele é muito peculiar, né? E não é tudo que os clientes conhecem. Às vezes você vai falar de nome, na cabeça do cliente é uma coisa, quando chega é outra. Então já aconteceu muitos problemas. Eu sou desses aí, eu vou pedir, me dá aquele peixe fatiado lá. Então a gente sempre pede pro cliente. Você pede né? um sashimi e vem um sushi. Então, porque eu nunca sei qual é qual, cara. Né? E olha que eu gosto de comida japonesa, mas eu nunca sei qual é qual, eu confesso. Então, o nosso cardápio digital ajuda muito nisso, porque tem a foto, tem um nome, o cliente vai selecionar. Sim. Às vezes tem alguns detalhes, quero com cebolinha, sem cream cheese, enfim. Então, pelo nosso cardápio digital, vai tudo mastigado para o cliente. É bem nítido, né? Para evitar qualquer tipo de erro. Qual que foi a situação de perrengue, assim, uma situação engraçada que você lembre? Pode ser no restaurante, pode ser na lotérica. Tem alguma história assim que você queira compartilhar com a gente? Tem várias histórias, né? Ai, agora para lembrar, assim... Ó, na lotérica tinha bastante problema, assim... vamos lá. Lembrei Segura aqui, agora. que tem Segura várias, agora, né? hein, Fábio? Segura. São coisas básicas, né? Na lotérica a gente tem, né? Fila preferencial, fila normal, né? Dos clientes. O que mais acontecia é o quê? Os clientes indo na fila preferencial com criança no colo.
Tá. Não criança De de colo. colo. Tá. Então, tem essa situação que a gente fala, não, moço, é que é só criança de colo, né? Não, mas meu filho é de colo. Uma criança que, sei lá, com 7 anos, com peito na 10 boca. anos de idade. Aí a gente fica numa situação chata. Aham. Inclusive tem cliente que, não, tudo bem, eu vou. Vai pra fila normal, aí até coloca a criança no chão, aí não é mais de colo, né? É. E tem situação também que a gente acaba passando umas vergonhas, que é assim, moça, aqui pode entrar aqui nessa fila, que aqui é fila preferencial, a senhora não tá grávida? E não tava grávida. Então acontece, né? Já aconteceu várias situações do tipo, então. Isso foi algumas situações que já aconteceu na lotérica, entre outras, né? Que, nossa... Essa da grávida é bem legal. Eu já aprendi isso desde cedo, Renato. Eu nunca pergunto se a mulher está grávida. Enquanto ela não me disser, eu atendo ela igualzinha, como se tivesse uma mulher normal. Se não me falar que está grávida, o atendimento é o mesmo. Porque às vezes não está, né? Como acontecia, né? Sim. Então acontece, já aconteceu várias coisas assim nesse sentido, né? Na lotérica aconteceu muitas coisas, né? De até os próprios clientes brigarem entre eles, que já aconteceu de um cliente sair literalmente na porrada por causa de fila. Nossa. Caramba. Literalmente, fechou lá a lotérica, os dois rolando no chão e os outros clientes lá, já aconteceu esse tipo de caso também. Assalto também, né? Já aconteceu da gente ser assaltado umas... Assim que a gente comprou a lotérica, a gente assumiu acho que em outubro, mais ou menos. Em janeiro, a gente sofreu um assalto, né? Lá era na 26 de março, o pessoal entraram na Shelton, na autoescola Shelton, Tá. renderam todo mundo lá, roubaram o carro deles, aí encostou na lotérica, os bandidos com metralhadora, arma e tudo, entrou Já na tudo lotérica, preparado já. roubou a gente, isso em 3 meses, que a gente acabou de voltar de um país que é Que nada civilizado, acontecia. tranquilo, que você não vê, né, esse tipo de coisa, né? E já aconteceu isso, porque no Japão, por exemplo, quando aparece no noticiário algum crime, algo do tipo de violência, é alguém com uma faca tentou roubar, entendeu? Alguém que se matou. Eu acho que lá a polícia nem anda armada, não tem? Não anda, muitos lugares não andam armado. Então é totalmente diferente do ambiente que a gente estava pra cá, né? Mas basicamente isso. Aqui no nosso restaurante, o que mais acontece mesmo, né, é essa questão de nome, né? Eu quero um temaki grelhado, né? A gente manda um temaki grelhado, não, era um fritinho, empanado. Então, Você recomenda que olhe a imagem antes, né? Aí Legal. você Ou sabendo... fala sempre com o cliente, é o grelhado mesmo? Ou é aquele empanadinho, frito, entendeu? Aí você já sabendo disso, o seu catálogo já é bem sortido Sim, de fotos. É bem. O meu cardápio é 100% com foto pra... Até nos complementos, né? Às vezes o cliente quer complementar alguma coisa, aí também é com foto, com a descrição, para o cliente... Entender. Vou pegar um detalhe aí que eu tô sentindo, né? De você como empreendedor. Você fala de atendimento o tempo todo. Sim. Qualidade do atendimento, quer Sim. dizer, tem esses problemas dos clientes, às vezes, não é que não sabe pedir, realmente a gente Sim, quer comer, não, a gente não natural. quer. O cliente não quer saber, o cliente quer comer o que ele... Especialista em comida é você, na Exato. verdade, né? E aí você traz um catálogo com fotos personalizado, quer dizer, fica mais difícil de ter esse erro e Sim. ainda vocês ainda se preocupam de querer fazer uma dupla confirmação, vamos Sim. dizer assim. Isso vem da onde? Isso é uma coisa familiar de vocês ou você acha que essa é a sua experiência no Japão que te trouxe isso? Eu acho que é um pouquinho de tudo, mas eu acho que é mais questão do Japão. Tá. Realmente no Japão a gente desde pequeno aprende, né? Eu acho que hoje em dia, né, a informação tá mais ampla, né? Eu acredito que muitas pessoas já conhecem. Desde pequeno na escola do Japão você aprende a estudar, a limpar a escola. A gente que limpa a escola, não é a tia da limpeza, não existe. A gente vai lá, tem um turno, um grupo vai limpar o banheiro, um grupo limpa a sala, outro limpa o corredor, o quintal. Isso com quantos anos começa? Isso é desde que você entrou, desde os 6 anos de idade. Não tem essa. 6 anos de idade não existe coitadinho. Coitadinho vai limpar. E para limpar o chão, passar o pano no chão, não é com o rodo. Você pega o pano, você vai agachar com a mão mesmo. Com a mão mesmo, limpando. Mas isso, né, quando a gente é criança, você fala, nossa, que coisa chata. Mas depois que você cresce, você vê que, é detalhe que fez a diferença. Você cuidar do bem dos outros, cuidar do que você usa. No entanto que quando a gente vê eventos grandes, o japonês, além de pegar o próprio lixo, pega o lixo do dos outros. outro. Né? É uma coisa muito interessante. No Japão, você não vê lixeira na rua. E não vê lixo.
É difícil você ver lixo na rua. Aqui no Brasil você vê lixeira na rua e um monte de lixo na rua. na rua. Mas eu vou te perguntar, não tem lixeira na rua, como é que faz com o lixo? Você guarda no bolso? No bolso, na bolsa. Então, quando chega em casa, você vai tirando. Você vai tirando. Aqui a pessoa tá dentro do carro e tá jogando na janelinha do carro Direto. lá. Mas eu tenho que avisar que jogar lixo pela janela do carro dá multa, tá? A multa? Se o guarda ver. Ah, Mas é pessoal- bom, né? Porque precisa, né? Sim. Aí, por exemplo, a gente tá na cidade de Poá. Aí reclama-se da gestão enchente. política, da enchente, reclama disso, O povo reclama não faz o daquilo. mínimo, né? A gente tem que fazer a nossa parte também, né, Renato? Uma grande diferença que eu vejo entre Japão e Brasil é o senso de comunidade. Os japoneses, eles sempre pensam, se eu fizer isso, eu vou prejudicar alguém, então eu não faço. No Brasil, se eu fizer isso, eu vou me dar bem, então eu faço. Dane-se se eu vou prejudicar alguém ou não. Então é algo, não, assim, de modo geral, né? Eu sei que não é todo mundo Sim, assim. Sim, não é sim. uma... Mas é algo que eu acredito que todo mundo, se parar e ver ao redor, vai perceber isso. No Japão tem muito disso. Não, às vezes eu vou me prejudicar, mas eu prefiro fazer isso para não prejudicar o outro. Entendeu? Aqui não. Primeiro eu, depois os outros, né? Sim, tanto é que a gente tá só esperando agora qual que vai ser o próximo jeitinho, por exemplo, com a escala 6x1, né? Nossa. Como que você vê isso, Renato? Trabalhando ali, atendendo o público todos os dias praticamente, Então, isso vai impactar? Você já está pensando em algum jeitinho ou você vai realmente seguir? Como que então, você imagina? Eu sempre penso assim da seguinte linha, né? No momento que eu tenho um comércio, eu tenho um estabelecimento, eu tenho que seguir a regra do jogo. Se eu seguir a regra do jogo e não der lucro, não der para manter, então eu fecho o negócio. Porque não vai adiantar, né? Sim. Em algum momento, isso vai voltar contra você, né? Inclusive dessa escala, o fim, né? Dessa escala 6x1. Eu, particularmente, não acho ruim, pensando no modo geral. É bom realmente todo mundo ter a sua vida, ter 2 dias de folga, curtir a família, ter o seu momento. Isso daí é inegável. É legal. Mas o que a gente tem que pensar? O que isso vai impactar? Como isso vai impactar para o pequeno comerciante, comércio que nem eu, para as grandes empresas? De uma forma ou de outra, no meu pensamento, a gente vai pagar a conta. Todo mundo vai pagar a conta. Porque vai aumentar o custo, a gente vai ter que aumentar para manter o negócio, a gente vai ter que aumentar o custo. Então tudo vai acabar aumentando, né? E uma coisa que eu vejo aqui no Brasil, isso é lógico, é a minha opinião, que a gente está errado no sentido de separar o povo, empresário com o povo. Não é isso a briga. O empresário e o povo são unidos. O que a gente tem que ver é os políticos, a gestão pública. Isso sim está errado, né? No meu ponto de vista. A gente arrecada muitos impostos. É muito dinheiro. Um dos países que mais arrecada imposto que a gente e menos vê o retorno. É uma das maiores tributações do mundo. Exatamente. Então, para onde tem esse dinheiro? Por que os políticos não reduzem o salário deles para ajudar, para contribuir? Por que não abaixa isso? Mas não, eles querem jogar o quê? O empresário como um malvado. Sim. E o povo contra o empresário para distrair a má gestão deles, entendeu? Mas assim, olha o quanto de tributo, é só quem realmente trabalha, né, com a empresa e realmente registra todo o funcionário. Até os meus motoboys são registrados. A maioria dos lugares não registram o motoboy, todo mundo é registrado. Então a gente sabe o quanto que a gente paga de imposto. Hoje, né? quantos funcionários você tem lá? Atualmente a gente tem 8. 8. 8, tudo. Fora os freelancers, que no final de semana aí os freelancers a gente tá lá para ajudar a gente, né? Então, assim, eu acho que é muito bom, eu acho que é válido o pensar nisso, de ter essa escala, é legal, mas a gente realmente tem que pensar na consequência, e isso vai ter consequência, né? Porque a conta vai ter que fechar. Não existe isso de diminuir, né, um dia, a menos que for, e você deixar de contratar alguém para manter. Você vai ter que contratar alguém, vai aumentar. E se você não aumentar nos seus produtos, você ou vai falir, vai ter que demitir todo mundo, até você mesmo, né? Então você vai ter que aumentar o valor e quem está pagando isso é outra pessoa, o público, né? Enfim, essa é a minha opinião. Qual que é o prato-chefe, né? Yakisoba. Yakisoba, hot roll é o que mais sai. Tá. Atualmente, o lamen está saindo bastante e o takoyaki. O takoyaki é bem tradicional japonês mesmo. Então quem já vai na Liberdade, quem já conhece ou quem assiste muito anime, mangá, Dorama, então acaba que conhecendo mais o lamen, até o takoyaki mesmo, então tem tendo bastante pedido.
Foi uma das coisas que, por exemplo, o takoyaki que eu coloquei faz uns 2, 3 meses. Tá disparado de venda. Por quê? Porque só eu que faço de forma tradicional. Na região é só eu que tenho. Então, quem quer comer, ao invés de ir até na Liberdade, ou ir até o Japão, vai até aqui. E o que seria? Eu não assisto mangá, nem anime e nem dorama. dorama. Nem dorama, viu? Eu também não assisto. Você falou com uma certeza. Não, cara. Ele assiste com a esposa. Não, cara, eu só lembro de uma cena, minha filha assistindo dorama, uma cena bem romântica. O casal sentado lá, corta um bifão assim, e colocando na mão. Cara, que... O que é O takoyaki? takoyaki? Ele é um bolinho redondinho assim, né? Um bolinho redondinho. E tem um polvo de recheio. Polvo. Então a gente... Ou pode ser frito ou grelhado, que fala, né? Numa forma redonda. Tá. Pra ele ficar como se fosse uma bolinha, né? Aí o prato são várias bolinhas, então. Isso, no caso, o que a gente vende são 6 unidades desse takoyaki com recheio de polvo. A gente coloca o molho de takoyaki tradicional, então não é abrasileirado. Então quem quiser experimentar é tradicional. No Japão coloca maionese também, então a gente coloca uma maionese também de uma qualidade muito boa. E usa o katsuobushi. O katsuobushi, ele é o peixe bonito, né? Ele é defumado, é seco e defumado que fala, né? Defuma ele fica duro que nem uma pedra. Aí você raspa ele, é uma iguaria. Você raspa ele e você coloca essa raspa por cima. Então ele dá um tempero muito diferente, um sabor, um aroma totalmente diferente. E a gente usa ele importado. Então para você ter uma base, né? 10 graminhas daquele, coisa pequenininha, o meu custo é R$10. O meu custo, o que sai pra mim. Então, mas por que eu faço isso? Volta naquele assunto, porque eu trabalho, sempre eu penso assim, o dinheiro sempre vai ser consequência. Eu não trabalho por dinheiro, eu trabalho para dar experiência pro cliente conhecer a cultura, pro cliente ter esse momento diferente. Se eu vender e voltar o retorno do dinheiro, tá ótimo. É assim que eu penso. Você continua fazendo. Porque não adianta nada, como né, eu disse, você vai em vários restaurantes japoneses, eles não usam as receitas tradicionais, porque é caro, não tem como, não tem onde você fugir. Tudo produto importado, produtos de alta qualidade. Então, é basicamente nesse caminho que a gente segue. Entendi. Mais uma vez, ele só fala em priorizar o atendimento, em priorizar o cliente, né? Não e eu acho que é isso que acaba faltando, né? Não é à toa que se vocês pesquisarem, isso não é só da minha boca para fora, né? Os nossos próprios clientes falam isso, atesta isso. Se você for no Google, a gente é 4.9 de avaliação. Tem mais de 1000 avaliações. Se for no iFood, 4.9. Muitas avaliações. Então, o que eu sempre falo para minha equipe? E qual restaurante que vocês vão, ou estabelecimento que vocês vão, que vocês gostam mesmo de verdade, quanto de avaliação é? Eles falam 4.4, 4.5. Então, vocês estão entendendo? O nosso é 4.9. Essa excelência que a gente tem que continuar. É isso que os nossos clientes estão vendo na qualidade nossa. Então, por isso que eu sempre o meu forte vai ser sempre o atendimento e a qualidade. Entendeu? Falando em atendimento, qualidade e equipe, como que você faz para gerenciar a equipe, para treinar a equipe e trazer essa excelência no atendimento? Eu só queria dar um detalhe, assim, esse episódio é gravado, né? Mas ele foi gravado logo após o almoço, quer dizer, você que tá aqui, quem tá cozinhando? Cara, alguém porque a gente tem essa mentalidade antiga, né? Que o olho do dono é engorda. Tudo bem, é o olho, mas não eu estar lá o tempo inteiro, 100%. Sim. Não é? Você pode estar com o olho à distância. Não é essa a ideia. Eu posso estar olhando pela câmera aqui, eu posso estar olhando o aplicativo de gestão. Exatamente. Como que você faz isso? Então, a gente, né, no começo é lógico, né, muito mais difícil. Sim. Tem que pôr a mão na massa no começo. Tem que pôr a massa, isso é fato. Exatamente. Então, é muito conversa, né? A gente tratar cada pessoa como pessoa. Eu acho que é isso, né? Porque o atendimento bom não é só com o cliente. O primeiro cliente nosso é os nossos colaboradores. Então, é sempre conversar, ver como que tá, passar o treinamento, passar a importância de cada processo. Porque muitas vezes o que acontece? A gente pode chegar e falar, faz isso. Mas a pessoa não sabe o porquê. E a pessoa tem que saber o porquê. É coisa do ser humano, né? Pelo menos é no meu ponto de vista. Então você explicando, faz isso, porque isso realmente vai uma qualidade boa para o cliente.
Por que eu tenho que cortar desse tamanho? Eu não posso cortar grande. Porque quando o cliente for consumir, não precisa mastigar 2, 3, 4 vezes para consumir tudo. Então, tudo tem um porquê, explicando tudo e dando treinamento, eu acho que isso vai ajudando, né? Então, hoje... Quanto tempo, desculpa te interromper, quanto tempo tem o seu funcionário mais antigo e quanto tempo tem o seu funcionário mais novo de empresa? Ó, o meu mais antigo é quase uns 5 anos. 5 praticamente desde o começo. Tá. Tem. E o mais novo tá 1 mês. Tá. Mas assim, não é porque a gente tem, né, treinamento, tem essa conversa que a gente também é 1000 maravilhas, né? A gente tem as nossas dores, né? Como todo negócio. Tem essas dificuldades de achar a pessoa certa, né? Hoje tá a palavra, né, mais bonita falar, cultura da empresa, né? Sim. A pessoa se encaixar. Então, realmente é isso, né? A pessoa se encaixar nos princípios do que a gente tem. Então, a gente já demitiu funcionários em pleno dezembro, que a gente estava precisando mesmo de funcionários, porque não se encaixou. Não adianta a pessoa só ir para um lugar ser boa na parte técnica, mas na parte pessoal não ser boa, né? Se eu na minha casa, que é no meu restaurante, minha casa também, a gente trata todo mundo com educação, todo mundo com respeito. Por que um funcionário vai ter que gritar com outro funcionário? Sim. Por que um funcionário tem que desrespeitar um outro funcionário? Então a gente leva muito isso em primeiro lugar. Porque se a pessoa não se encaixa aí, tudo que você quiser falar de processo, não vai respeitar. Então eu acredito que é mais isso. Então, mas assim, a rotatividade ainda é grande. Porque, queira ou não, eu acredito que é difícil você realmente achar alguém que tem essa cultura, esse costume que você quer que a pessoa tenha também. Mas né? você tem ali seu camisa 10, né? A gente Sim. tá em época de Copa agora, né? Sim. O cara, esse de 5 anos... Ó, tava com... Ficou muito bom. Ele tá com 5 anos com você, ele conhece praticamente Sim. toda a regra do jogo e Ajuda consegue muito. replicar. Ele Exato. é seu gerente, não? Ele é nosso sushi man chefe. Tá, Né? Ele legal. já é chefe nosso. Você consegue manter um padrão. Conseguimos. Você falando, eu vejo muitos treinamentos que eu fiz, muitas palestras que eu participei. Você fez algum curso, alguma coisa, ou foi pela sua experiência mesmo? Eu sei que pela Japan Airlines Isso. também deve ter uma cultura muito Sim. forte, né, como empresa. Então, em geral, eu nunca fiz curso Uhum. de atendimento e nada. Eu acredito que isso já vem muito de mim mesmo, da minha forma de pensar, né? Lógico, eu trabalhei na TAM também, trabalhei na JAL, né, que é a Japan JAL. Airlines. Uhum. Tem um treinamento de atendimento específico de tal situação, Sim. né? Não é algo amplo, algo que eu tenho, né, como empreendedor. Então, eu acredito que é muito mais de mim do que externamente, Externo. né? A minha esposa, inclusive, fez o curso, né, que vocês fizeram também. Uhum. Ela já voltou com uma outra cabeça. Então, por isso que... Desbloqueou, né? Exatamente. Essa é a importância, porque não adianta a gente de casa falar, não, amor, faz desse jeito, você tem que pensar desse jeito, é assim que eu quero. Não vai adiantar. Não. Santo de casa não faz milagre. Exatamente. Então, quando você faz algo externo, às vezes a pessoa pensa, poxa, Por que eu não fiz isso antes? por que eu não fiz isso antes? Nossa, o investimento é tudo isso. Mas tem um porquê. Esse investimento é como tudo. Tem o seu preço e tem o seu valor, né? Se você vê algo de R$100 e algo de R$1.000, é a mesma coisa, né? Qual que você acha que é melhor? Normalmente a gente acha que o valor, né? O valor tá Sim. no preço, né? Então o mais caro vai ser o mais Isso. valioso. Entendeu? Então, nem sempre aquele curso que você, poxa, tudo isso, às vezes você não pode ter a condição naquele momento, daí você consegue parcelar, você consegue arrumar de uma outra forma, você volta com uma outra cabeça. Então, uma coisa que eu gostei muito desse curso que vocês fizeram, eu não tive a oportunidade de fazer, mas em algum momento eu quero fazer, mas eu vejo que a mentalidade, a forma que a minha esposa pensa, mudou, da água pro vinho. Então, e se tanto os sócios ou as pessoas que estão no seu redor não pensar da mesma forma, vai travando de você crescer, vai travando de você evoluir. Que a gente chama de crença limitadora, né? Ela põe um limite, Sim. né? Se você não desbloquear essa crença, Sim. você não consegue ir pra frente. Exatamente. E uma outra coisa importante que eu vejo é os seus funcionários também. Não impeça os seus funcionários de crescer. Não impeça os seus funcionários de repente, até sair da sua empresa e buscar algo maior. É algo que eu falo, porque não adianta. Se você tem o seu funcionário ou o seu colaborador, faça de tudo. Ele tá motivado a querer aprender? Ensina. Quer um curso? Paga um curso. É bom você ter esse funcionário do seu lado, melhor coisa que tem, mas se um dia ele sair
de lá, que bom, ele saiu com algo melhor, entendeu? Sim. O Fábio, eu tenho certeza que o Fábio tem uma frase pronta para isso, né, Fábio? Como que você diz? É melhor ter uma pessoa inteligente, engajada ao seu lado? Isso é verdade. É melhor você ter uma pessoa com esse potencial que ele fala do seu lado do que com concorrente. Exato. Então, Tá vendo? O Fábio tem frase pronta para tudo, cara. É importante, né? Cada empresa tem o seu momento, mas às vezes esse cara pode ser um associado seu, Sim. vai montar a segunda unidade do Ayla lá em Mogi, o Suzano, Sim. quer dizer, ele que vai ser o sócio responsável. É importante a gente entender. O que eu vejo às vezes, Renato, é que o empresário põe o ego na frente. Eu sou, eu posso, Sim. eu faço. Eu- E aí a gente, né, você tá aqui dando a entrevista, divulgando o seu negócio, compartilhando com a gente, né, ensinamentos valiosos, né, gostando muito da nossa conversa, mas sua empresa está funcionando. Exatamente. Tá lá. É por isso. Então, queira ou não, a gente, no começo, né, é lógico, a gente tem que colocar a mão na massa, mas sempre a gente tem que pensar no crescimento, pensar como os grandes fazem. Se uma empresa consegue crescer, se uma empresa consegue não estar acompanhando, eu consigo. Então é isso que a gente tem que colocar, né? A gente não pode, aquela que você falou, mente limitante, né? A gente não pode, não, o dono tem que estar aqui 24 horas. Não, eu não acredito nisso. Eu acredito em potencial de todo mundo. Sim. E muitas das vezes, um colaborador vai executar aquela função melhor do que você, que é o dono. É fato isso. Você não Legal. pode ter o ego de falar, eu faço isso, eu faço aquilo. Não, você tem que confiar e deixar. Né? Você, né, aproveitando, né, as fases de efeito, Veio o Fábio com a frase pronta, hein? se você não está crescendo, você está morrendo. Então, Perfeito. é melhor crescer. E empreendedor, nunca ninguém vai fazer do jeito que você faz. Ou vai fazer pior, né? E aí você tem que entender se aquele pior serve para o seu Aceitável. cliente. Aceitável. Né? Ou vai fazer melhor. Então, igual você, nunca. Nunca. Então, é Muito interessante bom. isso. Se for melhor, perfeito. Lembra, melhor esse cara comigo do que com a concorrência. Então, Exatamente. traz ele para dentro do seu negócio, né? E monte 1, 2, 3, 10 Sim. unidades, que aí você consegue escalar. E aí, na verdade, o lucro, né, Ivan, vem da escala. Então, Exato. é importante isso. Então, isso é importante, né? Ter essa mente de querer crescer junto e realmente crescer junto, não é da boca para fora. Não, vamos crescer junto. Aí tá só lá o dono lá, né? Com as coisas dele e o funcionário, né? E a pessoa que tá te ajudando, a pessoa que tá do seu lado, né? Sim. Então, inclusive, a gente também, né? Vira e mexe, faz umas reuniões, a gente fala, né? O que a gente quer. E um dos pilares que a gente tem para eles é o sonho. O sonho não é o meu sonho como empreendedor, como empresário. É o sonho de cada um. Então a gente fala isso. Qual que é o seu sonho? Qual que é o seu objetivo aqui com a gente? Não importa. Você tem que ter um sonho de curto, médio e longo prazo. Renato, desculpa te interromper, Renato, de novo. Eu estou interrompendo muito o entrevistado. Não, imagina, é conversa. É uma conversa sensacional, né? Porque, Faz na muita verdade, coisa do se dia a você dia. não fez nenhum treinamento, cara, você recebeu esse download do céu. Porque eu vejo você falar, cara, eu lembro de cada treinamento, Que cada já passamos. curso que eu fiz. Então você está muito alinhado Sim. tá de parabéns com obrigado. com os seus entendimentos. Vou dizer, você é novo, né? Tá 40 anos, Obrigado, né? novo, hein? 41, hein? E eu levei praticamente 10, né? Eu tenho 30 anos de empresa, mas levei 10 anos para ter o salto que eu tenho hoje e você está Obrigado. muito na frente. É interessante isso, né? Eu vejo muito isso, o empresário. Pô, mas ele não sabe que tem que fazer isso? E eu falo assim, mas você falou para ele que tinha que fazer? E aí que você está falando, necessidade de reunião, de conversar, de expor a sua expectativa. Sim. Isso é muito importante. E não só ter falado, né, Fábio? Aí tem uma frase pronta minha, hein, Fábio? Olha, Ó, não é só o Fábio. ó, funcionário é igual filho, cara. Você não abandona o filho Sim. porque Não- ele fez algo errado. Sim. Você continua ali do lado dele. Olha, filho, faz isso. Olha, filho, faz desse jeito. Olha, lembra que eu já te expliquei? Ó, faz assim que vai dar certo. Sim. E você continua nisso sempre. E o erro também é importante e a questão principal não é o erro, é como que a gente pode melhorar, né? Que às vezes eu vejo assim, em alguns momentos que tem pessoas que, pô, você errou, caramba, não sei o que lá. Valoriza mais o erro, né? Exatamente, não, você errou, acontece erros. Lá no restaurante não é 100%, acontece alguns erros lá. Fala, poxa, mas por que aconteceu? Será que se a gente fizer de uma outra forma não é melhor? Será que se a gente mudar isso, é sempre pensar dessa forma, Corrigir né? o processo, né, Renato? Exatamente, porque se você fica pensando no que já aconteceu
não tenta corrigir e só criticar, Sim. você não vai Já. evoluir. Não adianta isso, né? Aproveitando e falando de filho, né? Ayla é em homenagem a quem? A minha filha. Sua filha. Minha filha, hoje tem 12 anos. Às vezes eu erro a idade dela. Ela até brinca, ô pai, você não sabe. Ontem mesmo ela falou, pai, você não sabe que série eu tô. E a gente tava falando nos bastidores, antes de você chegar, Fábio, que o Renato é extremamente empreendedor mesmo, né? Porque já tá investindo na aposentadoria dele. Não é através do restaurante, é colocar a Ayla para se comunicar nas redes sociais Olha. e divulgar agora com 12 anos, 12 né? anos. Mas já tem o quê? Uns 4 anos, pelo Já menos, que eu faz. acompanho ela, que ela Faz faz uns Ela que vídeos faz os lá. vídeos. Uhum. Quer dizer, se ela tá com 12, ela começou com 8. Foi isso? Exatamente. Caramba, Exatamente. que legal. Então, mas é assim, acho que é algo importante também, nós que temos filhos, né? Mostrar a importância do trabalho, Sim. né? Não só se você só sair de casa e voltar em casa, ele só vê isso, mas mostrar a importância do dinheiro, do trabalho, da dificuldade que a gente tem. Então, elas vê, né? Minha filha vê algumas dificuldades que a gente tem. Ela até pergunta, nossa pai, mas por que isso? Por que aquilo? É importante a gente mostrar isso, né? Porque as coisas não é fácil, né? Você falou sobre filho, eu não sei se foi algum entrevistado nosso ou algum treinamento que eu fui. Não, acho que foi num entrevistado mesmo. Que ele dizia o seguinte, o seu negócio tem que ser bem visto pelo seu filho. Sim. Não pode ser um problema, Sim. não pode ser, né, eu não posso brincar com você porque eu tenho que ficar na empresa. Se você construir essa história, o seu filho não vai querer Não te vai suceder. querer. Sim. E vai, tipo, Querer. renegar Sim. essa empresa. Então é importante assim, se o negócio está indo bem, dá dinheiro, perrengue, faz parte. Faz. É, do dia a dia. Traga, né, o seu filho para participar da empresa, Exatamente. trabalhar, que nem a sua está fazendo a Sim. divulgação. E aí você mostra para ele, né? Fala assim, filha, hoje eu tô chateado, hoje eu tô triste por causa disso, mas Isso. É a a vida, né? sua escola, o nosso passeio é mantido aqui Perfeito. por esse lugar que é abençoado, né? Sim, porque não adianta também você só falar a parte boa. Sim. A parte ruim também faz parte, né? Uhum. E você tem que mostrar a parte ruim para a pessoa entender como agir, como que o meu pai age, como que a minha mãe age. Entendeu? Então, Sim. nas dificuldades que a gente aprende, né? Então, isso é importante. E não só nessa parte de divulgação, que ela gosta de fazer vídeo, é coisa legal que ela gosta. A gente dá umas tarefas para ela, né? Às vezes ela fica no delivery, Olha, vendo as que legal. comandas, lançando. Às vezes, se os clientes receberem umas letras meio de criança, é Ayla. Que legal. Às vezes a gente coloca ela para fazer a conferência das notinhas, para ver se bate. Então a gente vai passando essas responsabilidades e sim pagar o serviço dela. A gente não tem a mesada, né? Não é de mão beijada. Para ela entender também um valor. Igual, ela comprou o celular dela com o dinheiro dela. Olha. Já está Ela juntou- incentivando a inteligência financeira. Exatamente. Pra ela. Legal. Então, faz parte, né, do papel nosso como pai também mostrar isso para os nossos filhos, né? Assim, é lógico, a nossa intenção é o quê? Que ela, né, fique com o restaurante, cresça com o Sim. restaurante, mas se um dia ela não quiser, tá tudo bem também. Tá tudo Né? Mas Cada ela um vai ter segue o seu habilidades para tocar outro negócio, Perfeito. tranquilamente. Uma coisa que eu vejo muito, com essa gestão de pessoas, a gente vê que tem muita dificuldade. A pessoa tem muita dificuldade de o que é trabalho. A pessoa acha que trabalho é bater 9,5 ponto e sair às 5,5. Não é isso, né? Sem precisar entregar nada, sem Isso. precisar se preocupar com Às nada. vezes a pessoa tá lá na cozinha. Só dando o tempo dela para a Exatamente. empresa. Tá pegando fogo na cozinha e a pessoa tá parado. Ah, não, minha parte acabou. É. Em tese. Que na Sim. verdade é empreender, não importa o que você esteja fazendo, né? Sim. Você pode ser empreendedor sendo CLT também. A melhor pode coisa. ser da melhor forma. Isso que o Ivan falou agora, até surgiu agora uma coisa na cabeça. Empreender como CLT. Eu acho que é a melhor coisa que tem. Empreenda como CLT. Você vai ter o risco do patrão. Faça o melhor, faça Sim. o seu máximo que você tem. Em um dia você criou essa habilidade na empresa dos outros, Sim. pega a sua habilidade e faça a sua empresa. Sim. Né? É bom isso, né? Você É cresce, até todo mundo cresce. um treinamento sem risco até, Exatamente. né? Exatamente. É que eu falo com meus colaboradores, aproveita o momento, arrisque comigo. Quer fazer um cardápio novo? Faz o cardápio novo, né? A gente vai provar tudo tal, sim, né? claro. Lógico, né? Não vai Não entregar vai, sim. qualquer coisa, mas os meus funcionários têm essa liberdade, né? Mas não é todos que querem ter. Sim. Uma boa parte fala, não, eu faço aqui o meu,
tá bom, vou embora. Entreguei, tá Não tudo certo. E tudo bem, né? O importante é que a gente, né, nós como gestores, identificar o potencial de cada um, até onde a gente consegue chegar com cada um, né? Sim. Renato, que papo gostoso, cara. É bom te ouvir, né? Reforça algumas crenças que eu tenho. É importante a gente entender, né, Ivan, que tem empresários na cidade com essa mentalidade. A gente deseja muito sucesso, né? Já é um empreendimento de sucesso, mas quer ver a Ayla aí como em outros endereços, até como franquia, por que não? Quem sabe, com certeza. O céu é o limite. Sim, exatamente, esse é o pensamento. E aí, a gente está chegando ao final, infelizmente. Foi muito rápido. E Sim, a gente ficaria aqui conversando Sim, tranquilamente. horas. Eu sei que você deu muitas dicas, né? As pessoas que assistirem vão perceber aí bastante conhecimento na sua fala, mas dá uma dica final aí para os empreendedores, para quem está empreendendo de velho, vai começar a empreender, está empreendendo e está querendo desistir. O que você poderia falar para essas pessoas? Olha que responsabilidade, hein? Eu acredito... tem várias coisas, né? Mas assim, resumindo, eu acredito que não se apegue no passado. O que aconteceu de errado, aconteceu. Traga tudo de forma positiva. A gente aprende em tudo. Em tudo. Principalmente com os erros e principalmente com as coisas que não foi tão legal, né? Então, eu acho que se fosse para resumir, é isso. Eu vejo assim, que tem muitas pessoas que é muito pessimista, né? Mas se bem que empreendedor, em geral, são muitos otimistas, né? Uhum. A gente entende também, né? A gente passa por dificuldades, sabe que é muito só, né? Empreender é muito só, né? Uhum. É solitário, é verdade. Solitário, né? Então, eu diria isso. Resumindo, seria isso. Que legal. Legal. Cara, me arrepiou, cara. Se desapega do passado, porque realmente, né, é um grande desafio, né? Deixa Principalmente crescer, quando né? você já Sim. errou, quando você... E aí transformar isso em algo positivo. Exatamente. Quanto antes, né, tornar isso em positivo, você tirou o peso, né? Né? Sim, ressignificar, né? Exato. Uma Boa palavra que palavra. tem usado muito, né? Pegar um fato do passado que de repente não foi legal. O que você aprendeu com isso? Exato. E outra, né? Tudo tem um peso negativo e positivo. Sim. Então ele vai ter o Vai peso. você pegar em colo. Exatamente. Não é? Perfeito. O futuro é você que cria, né? Não existe isso. O que aconteceu, aconteceu. Você não volta atrás, mas o futuro, Você pode daqui mudar. pra frente, é você que muda. Sim, É você, e ponto. muito bom, muito bom. Legal. Ivan, quer falar alguma coisa? Não tenho o que falar. Depois de estar arrepiado? Eu fico sem palavras. Você viu? Você ficou com ciúmes, né? Não, calma aí. Não, eu pensei na Cíntia, na verdade. Fiquei preocupado com a Cíntia. Não, Renato, muito obrigado. Eu que agradeço. Esse podcast, cada um que a gente assiste, que a gente conversa aqui, é um aprendizado muito bom. E com você, é o que a gente já imaginava, não poderia ser diferente. Que bom. Gratidão pela sua presença. Né? Fico feliz por ter contribuído de uma certa forma. Sim. Sempre bem-vindo, não só você, os outros empreendedores também, aqui a Cipoá, para conhecer, para aprender, para trocar ideia com outros empresários, inclusive, né, Fábio? A gente está em breve com um programa aí novo, né? Que é a Rodada de Negócios. Rodada de Negócios, Olha! né? Legal. Então, Fica convidado também a participar. fica convidado. E Sempre que precisar, muito estou obrigado. Legal, Ivan. Renato, obrigado pela presença, pelos ensinamentos, né? Eu sei que você é só 50% japonês, mas assim, sua sabedoria oriental é sensacional. Parabéns aí. E tenho certeza que a gente vai ouvir falar muito de você ainda. Que bom. Com certeza. Pô, é isso. Estamos aqui encerrando o nosso programa. Você que assistiu até o final, dá o seu joinha, curte, se inscreve no canal, porque nos próximos episódios sempre tem um ensinamento novo, sempre tem uma aprendizagem nova e você consegue acompanhar. Lembrando que a CipoaCast é em comemoração aos 50 anos, o jubileu de ouro aqui da Associação Comercial de Poá, e a gente espera que você comente, né? Curta, Dê sugestões. diga quem você quer ver aqui. Faça perguntas. Tudo que você tiver de dúvida, a gente Sim. vai respondendo, a gente vai tentar também trazer profissionais que possam responder, né? Exatamente. É isso aí, Poá. Até a próxima. Breve.